Boa noite graduandos, boa noite professores, boa noite sociedade de Natal e do Rio Grande do Norte. Hoje, nosso assunto, sim, sou Thiago Olsen, né? É muito difícil estar aqui na frente, geralmente eu fico tenso sempre ao fazer um vídeo, e essa não é a primeira tentativa de fazer o vídeo de hoje. E vendo que algumas dessas medidas já foram tomadas, eu percebi que ficou mais difícil por eu tentar estar pincelando e ponderando algumas coisas. Eu vou tentar falar então como se a gente não tivesse visto algumas medidas dessas sendo tomadas. E aí, isso entra em consonância, entra juntinho aí do que eu falei no último vídeo, que é a necessidade de um plano diretor. Precisamos de um plano diretor para o bem do nosso futuro. Na verdade, sempre precisamos, nessa situação ainda mais. Estou aqui me prestando a conversar com vocês. Bem, o assunto de hoje é no Tecnologia Intensiva, é gestão da economia, ciência, tecnologia e inovação. Opa! Bem, para esse assunto eu quero trazer aqui, pincelar sobre 4 situações: crises econômicas, crescimento e desenvolvimento, a gente separar um pouco crescimento e desenvolvimento e, sobretudo, medidas preventivas. É um assunto que une muitas coisas, embora a gente consiga ver isso numa disciplina só, no curso. Une muitas coisas, e esse é o centro da disciplina, a gente perceber como ligar coisas aparentemente distantes. Um país que consegue ascender, que consegue se desenvolver positivamente, é um país que tem um planejamento de ciência e tecnologia a longo prazo. É o que nós percebemos nos países. O contrário também é muito próximo da verdade. Quando os países não estão preparados com a gestão de longo prazo, eles em geral não sabem o que fazer e como reagir. Nosso foco aqui é no Rio Grande do Norte. É na região que a gente pode controlar. Sobretudo, estou em Natal, mas a gente trabalhar juntos pelo bem do nosso estado. E aí a gente começar a ter essas discussões hoje. Bem, a gente sabe, né, da iminência de uma crise econômica devido a essa doença avassaladora. A gente sabe também que a gente não tem uma preparação suficiente para liderar a gente mesmo para a vinda dessa doença. Quando a gente fala em colapso do SUS, né, eu acho que já está na hora da gente pensar o seguinte: quando a gente fala em colapso, a gente não está falando de algo distante, a gente está falando de algo próximo, de não ter mais como abarcar essas pessoas, e aí vem o depois. O que fazer com as pessoas doentes que não têm estrutura para serem recebidas? As pessoas vão morrer. Como seria no Brasil uma grande levada de pessoas morrendo ao mesmo tempo? É por isso que precisamos de planejamento. Eu sinto no Brasil que a gente desvaloriza muito a capacidade de planejar para resolver bem. A gente tem uma valorização de medidas momentâneas, em grande parte pela forma que a política leva. E aí é por isso que a gente precisa, enquanto sociedade, estar valorizando situações como um plano diretor. E daí eu já vou pular para uma das partes mais importantes para hoje: medidas preventivas. Gente, a gente consegue enxergar esses piores cenários. Existem alguns piores cenários que, inclusive, eu dei uma olhada para a gente poder estar conversando aqui. Eu tenho esse cuidado com estar explicando bem a vocês, mas eu tenho um cuidado que eu acredito que é importante a longo prazo, para estar explicando bem, mas com uma certa simplicidade que é importante para a minha personalidade a longo prazo. Gente, algumas medidas a gente precisa estar tomando agora. E eu ressalto que a maioria dessas medidas se relaciona a manter manutenção, né? Manter em funcionamento as situações que a gente já tem hoje, apesar das medidas. E a maioria delas se relaciona a gente ter os pequenos funcionando.
a gente precisa manter a capilarização da economia. Capilarização no sentido de como uma veia. Os capilares são as menores veias, né? E a gente precisa ajudar que esses pequenos se mantenham. Então, quando você puder, compre na loja do pequeno produtor que está ao seu lado. Talvez você não entenda, mas ele presta um serviço muito importante para a sua região, para a sua comunidade, para os demais. Se você tem mais conhecimento, eu acredito que nesse primeiro momento a maioria das pessoas que estão me vendo tem um pouco mais de estudo. Inclusive aqui em Natal a gente tem muita gente que fez o FRN, embora não trabalhem na área, infelizmente. A gente tem muita gente com estudo. Então ajuda a formar aquele pequeno. Às vezes ele está com dificuldade para manter a operação funcionando e tomar as medidas. E aí você é de fora, ajuda, guia, pergunta a dificuldade, fala com o caixa quando você vai, entende que eles estão ajudando o futuro hoje. Não está fácil para as pessoas que estão precisando trabalhar e elas têm medo, elas não entendem o que está acontecendo, e as pessoas que vão comprar só aumentam o medo deles e eles têm que trabalhar ali apenas no técnico, no fazer. Dito isso, a gente também tem que pensar em como essas pessoas, sem trabalhar tanto ou sem trabalhar, vão se manter. Então a gente precisa pensar enquanto sociedade na criação de uma renda básica, né? A gente precisa, enquanto sociedade, pensar numa renda, por mais que não tão alta, por mais que baixa, né? Que dê condições para essas pessoas estarem ali sem se preocupar com sair de casa, porque elas, vejam, muitos estão se preocupando com as suas próprias vidas. Talvez passar 5 dias em casa para o pequeno não é sobre o coronavírus, é sobre a manutenção da própria vida da família, é sobre ter o feijão, o arroz. E aí, além do auxílio mínimo das pessoas, que é algo que talvez a gente precise fazer com urgência, eu já queria trazer um pouco do que é um dos melhores planos de seguridade social do mundo. É o emprego. E daí eu não falo só do governo enquanto gerar emprego. A gente sabe que em grandes crises, a gente sabe algumas medidas para se trabalhar, né? E na hora da crise, os governos muitas vezes precisam fazer que as pessoas façam sim trabalhos para terem o seu dinheiro. E aí a gente vê em alguns momentos a criação de obras. O que a gente não pode ter é uma criação desplanejada. E daí eu fortaleço a importância da criação de situações dentro das suas comunidades. Então, no futuro, que a gente pense, né, que a gente saiba a importância das comunidades estarem funcionando dentro de si mesmas, para que no futuro a gente consiga esperar e cobrar políticas públicas no direcionamento do funcionamento das pequenas comunidades e também na criação de atividades remuneradas semelhantes a empregos dentro dessas comunidades, que vai estar dando características de desenvolvimento. E aí eu encerro trazendo que o crescimento e o desenvolvimento são como duas faces da existência pacífica e estruturada de um povo. O crescimento é o que propicia termos dinheiro para investir. Só que quem absorve esse dinheiro não está criando mecanismos diretos para que consiga ter novos investimentos que vão para a sociedade. O desenvolvimento, por outro lado, é o que propicia que em um momento dado a gente tenha mecanismos suficientes para rapidamente usar o que a gente construiu para algo maior. Então, a gente nesse momento, enquanto a gente assiste esses vídeos, a gente está gerando desenvolvimento em nós, para que a gente possa ter um crescimento maior no futuro. É muito difícil vender desenvolvimento no Brasil, mas o desenvolvimento ele é muito necessário para a existência, inclusive dentro das nossas próprias empresas. Então, enquanto você assiste esses vídeos, você está se desenvolvendo para preparar-se e preparar a sociedade no futuro.
Eu agradeço você por ter assistido esses 10 minutos de vídeo. Esse vídeo também ficou muito grande, mas eu consigo me sentir melhor por ter gravado ele do que em outras tentativas que eu tive. Eu sou Thiago Olsen, bacharel em Ciência e Tecnologia. Esse é o INF Tecnologia e você é uma pessoa que assumiu a responsabilidade de assistir esse vídeo até o fim. Acredito que por consciência de que ele pode ser importante para você e, sobretudo, para a nossa sociedade. Agradeço, até mais, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.